Olá amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Moisés Silva aqui, canal Abra-se o Mar. Sejam todos bem-vindos, um devocional de fé para a sua vida agora. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em 2 Timóteo 1,7. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um texto muito interessante esse aqui. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo algo muito importante. Timóteo, olha, o Espírito de Deus não é um espírito de covardia, não é um espírito acovardado, não é um espírito medroso, mas é um espírito de poder, outras versões dizem de coragem. Então o Espírito de Deus é um espírito de coragem. E aí traz um alerta pra gente. Pais, será que eu realmente tenho o Espírito de Deus na minha vida? Porque será que a pessoa pensa assim, o Espírito de Deus é pra eu falar em línguas? Querido, não é nada disso não. O Espírito de Deus, ele quando está dentro de nós, nós temos posturas diferentes diante as lutas, dificuldades, diante as barreiras que nós enfrentamos. Quando nós temos o Espírito de Deus, ele nos dá direção, ele nos dá visão. O Espírito de Deus, ele é precioso, ele é forte, ele é intrépido. Quando você tem o Espírito de Deus, você age de forma diferente quando você enfrenta um problema espiritual dentro da sua casa, dentro da sua família, ou até mesmo um problema de uma enfermidade, porque você sabe agir mediante as lutas que você enfrenta, ao invés de você estar chorando, ó céu, ó vida, ó azar. Não, o Espírito de Deus, ele nos dá força, o Espírito de Deus nos dá coragem, o Espírito de Deus nos dá determinação para vencer. Quais são os exemplos de homens que tinham o Espírito de Deus? Quais são os exemplos de homens que tinham o Espírito de Deus e agia segundo o poder que havia dentro deles? O grande exemplo que nós temos é o rei Davi. O rei Davi que quando garoto mostrou-se ter o Espírito de Deus na frente do rei Saul quando disse que ia derrubar o Golias. Então ele mostrou que ele tinha o Espírito de Deus. Ele mostrou que ele tinha coragem. Ele mostrou que ele tinha disposição para vencer. Então eu quero que você entenda algo muito importante. Eu quero que você compreenda algo muito importante para você seguir na sua vida. Quando você tem o Espírito de Deus, você não baixa a cabeça para mal nenhum, para espírito nenhum, para perturbação nenhuma, para sofrimento nenhum. E aí você pode me questionar o que você quiser. Mas eu quero dizer o seguinte, para quem tem um Espírito de Deus, o mal é titica, o mal é a coisa mais fraca, porque o Espírito de Deus nos garante a vitória. O Espírito de Deus nos dá força para vencer. Nós vamos sofrer ataque do inimigo a todo momento. Você acordou, o inimigo vai tentar fazer de tudo para poder derrubar você, colocar qualquer tipo de mal para ver você derrotado. Mas quando você está cheio do Espírito de Deus, você não baixa a cabeça para mal nenhum, para depressão nenhuma, para angústia nenhuma, para perturbação nenhuma. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é um espírito covarde. Então não seja covarde. Não deixe o espírito da covardia. Covardia é o espírito do mal, o espírito do capeta, seja lá o que for. Não, mas o Espírito de Deus é um espírito de coragem que nos dá força para vencer em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos orar agora. Pai, obrigado por sua palavra. O Senhor é um espírito de coragem dentro de nós. Por isso nós não podemos baixar a cabeça. É o Senhor que nos dá ânimo para vencer, trabalhar, ter disposição, vencer, conquistar. É o Senhor que nos dá essa força. E quando nós temos esse espírito, não é um espírito de confusão, de nada disso. O Espírito do Senhor é um espírito que nos dá o caminho e a direção certa. Por isso eu oro por cada uma dessas pessoas que estão comigo aqui agora, que elas possam, meu Pai, buscar cada dia mais o espírito de poder, de coragem do Senhor na vida delas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado no seu coração. Se você se sentiu bem e quer se inscrever no canal, se inscreva aí, curte esse vídeo e compartilha com alguém talvez que esteja precisando. Sinta-se à vontade. Bom, avante sempre, porque o Senhor Jesus é o nosso ajudador. Amém? Tchau, fiquem na paz.